termo geral da PA, da progressão aritmética. Termo geral é a fórmula, a lei de formação. Como as PAs são um tipo especial de sequências, elas são muito parecidas da maneira que ela é construída. Todas têm uma razão, todas têm um primeiro termo. A maneira que é usada a razão é sempre a mesma, ou ela está somando um valor, ou subtraindo. Então, eu tenho como fazer uma fórmula geral para todas. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, vou pegar uma PA qualquer, é a progressão aritmética. Ela é crescente, tudo bem? Então, obviamente, pelo que a gente já trabalhou, eu vou ter que começar a sequência com o primeiro termo e a partir dele eu vou somando um determinado valor. Então, daqui eu somo um valor para chegar no 9, somo esse mesmo valor para chegar no 14, pego esse valor que é a razão e vou somando até construir a PA. Só que essa PA ela é infinita, então tem infinitos valores. O termo geral ela vai começar com duas coisas. Primeiro, o símbolo que a gente vai usar, a gente já trabalhou em sequência. É o símbolo AN. Vocês virem AN falando sobre PA, é termo geral, é a fórmula, lei de formação. Mas a gente vai usar mais como em prova, é termo geral que vai ser usado numa prova de atividade matemática. Termo geral começa com AN. Toda sequência tem um começo. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é o A índice 1. Nesse caso, é 4. Aí já perceba um detalhe. A índice 1, primeiro termo, muda de sequência para sequência. Cada PA pode ter um primeiro termo diferente, um primeiro valor. Mas todas têm um primeiro valor. Segunda coisa, para eu descobrir um valor depois do primeiro, eu vou somando a razão. O que vocês viram para eu construir a sequência. Nesse caso, vocês sabem que eu estou aumentando de 5 em 5 nessa progressão aritmética. Em outra progressão aritmética, posso estar aumentando de 3 em 3, de 2 em 2, aumentar de 10 em 10 ou diminuindo. Nessa especial, eu estou aumentando de 5 em 5. Só que eu vou somar a razão uma quantidade de vezes. Percebam de onde vem a fórmula. Quase é isso a fórmula é. Ela não está ainda completa, mas é quase isso. Perceba o seguinte, o 24, nessa progressão aritmética, ele é o A índice 5. Por que A índice 5? Porque é o quinto número que eu escrevi dentro dessa progressão aritmética. Quantas vezes eu precisei usar a razão para chegar nesse quinto termo, para chegar no 24? 4 vezes. 4 mais 5 eu chego no 9. Então, eu somei a razão uma vez. 9 mais 5 dá 14. Então, eu somei a razão pela segunda vez. 14 mais 5 dá 19. Para chegar no 24, eu somo mais uma vez a razão 5. Então, para chegar no quinto termo, eu somo a razão 4 vezes. Para eu chegar no 44, o 44 é o nono termo da sequência. Quantas vezes eu tenho que somá-lo? Até aqui eu somei 4. Quinta vez que eu uso a razão, sexta vez que eu uso a razão, sétima vez que eu uso a razão, oitava vez que eu uso a razão. Então, para eu chegar no nono termo, eu preciso da razão 8 vezes. Sempre eu vou usar a razão uma vez menos que a posição. Se eu quero chegar na posição do número que está na 10ª posição, eu uso a razão 9 vezes. Se eu quero chegar no número que está na posição 100, eu vou usar a razão 99 vezes. Então, eu posso dizer que essa quantidade de vezes que eu usar a razão é vezes certo número de vezes. Só que esse número de vezes é o quê? É a posição de quem eu quero tirado 1. Em outras maneiras, matematicamente, eu escrevo isso. Porque se eu estou somando a razão 9 vezes, eu estou multiplicando. Eu estou literalmente dizendo, eu estou tendo que usar a razão 9 vezes. Vezes é multiplicar. Então, aqui eu estou multiplicando a razão. Quantas vezes eu tenho que ter essa razão? Se eu quero o nono termo, eu vou pegar um 9 e tirar 1. Vou precisar só de 8. Se eu quiser o número que está na posição 100, eu uso 99. Por que 99? Porque é 100 menos 1. Essa formulazinha aqui que a gente usa determina como termo geral. A gente viu que eu posso ter uma PA infinita, uma progressão aritmética com inúmeros termos. Imagine que a questão pergunta isso. Eu tenho uma PA, progressão aritmética,
e eu quero saber qual é o número que está na posição 200. Aqui eu acho que eu tenho 10 números. Eu vou ter que estar somando de 5 em 5 até ter 200 números. É algo que eu posso fazer? Pode. Vocês podem pegar um caderno e ficar fazendo isso. Depender da velocidade mental de cálculo de vocês, vocês conseguem chegar nela até rápido. Mas é algo trabalhoso, muito mecânico. Aí eu posso usar essa fórmula aí para chegar logo nesse número. Eu vou ter que pegar essa fórmula do termo geral, pegar alguns detalhes que eu tenho que pegar da PA para usar essa fórmula. O que eu preciso da sequência? O primeiro termo. O primeiro termo é rápido de ver. O primeiro número que está escrito lá é 4. O que é o N da fórmula? É a posição de quem eu quero saber. Se é um número que está na posição 200, N é 200. E qual é a razão? Essa aqui é a mesma progressão que estava ali no exemplo anterior, ela é 5. Está aumentando de 5 em 5. O que eu faço com esses 3 números de vermelho que eu marquei? Eu vou jogar eles dentro da fórmula. Eu vou botar A200, porque eu estou procurando o número que está na posição 200. A1 virou 4, porque eu disse que era 4. N é 200, porque a gente disse que a posição que eu vou procurar é 200. E o R é 5. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, parêntese. Então, repete o 4. 200 menos 1, 199, vezes 5. Tabuada. 5 vezes 9 dá 45. Abaixo o 5 eleva o 4. 5 vezes 9 de novo dá 45 novamente. Só que com o 4 que está lá em cima, eu encontro 49. Vai 4. 5 vezes 1 dá 5, com mais 4, 9. Então, a multiplicação que está aqui, só essa parte da multiplicação, dá 995. Somado 4, eu chego no número que está ocupando a posição 200. É o número 999. Eu quero determinar o termo que está na posição 51 dessa PA. Eu quero treinar como é que usa essa fórmula para chegar nesse número. Então, primeiro termo eu tenho. É o 4. O primeiro número está bem claro aí na nossa frente. Qual é a posição de quem eu estou procurando? A posição é o termo que está na 51. Então, esse N é 51. E a razão, essa é uma sequência que aumenta de 6 em 6, então o R é 6. Vamos pegar esses números de vermelho e jogar na fórmula. A51, porque eu procuro o termo que está na posição 51. A1 virou 4, N virou 51, a gente fez essa afirmação já no começo, e R 6. Fazemos primeiro a subtração dentro do parêntese. Então, 51 menos 1, 50. E esse 50, ele multiplica a razão 6 que está fora do parêntese. 0 vezes 6, 0. 6 vezes 5, 30. Então, essa multiplicação dá 300. Com mais o 4, 300 mais 4, 304. Sem ter que escrever tantos números, usando a fórmula, eu encontro que o número que ocupa a posição 51 nessa PA, perceba que é só para essa PA que esse número é encontrado, é o número 304. Vamos para o último exemplo de hoje. Qual o número que ocupa a posição 70 dessa PA? Aí aqui a única diferença dessa PA, que essa é uma PA decrescente, está diminuindo os valores. Começou com 36, o único que foi mostrado aqui é 28. Continuando, ela é infinita, ela vai diminuindo. Tem uma hora que eu vou diminuir tantos esses números que ela vai se tornar negativa em algum momento. Mas para eu poder usar essa fórmula do termo geral da PA, eu preciso de 3 coisas. O primeiro termo, facilmente eu olho a PA e já olho, 36. N é a posição da pergunta no termo que eu quero saber, posição 70. Então, N é 70. E a razão, aí perceba o seguinte, ela está diminuindo, e diminuindo de 2 em 2. Então, eu tenho que usar a razão negativa, então eu coloco menos 2. A N se torna A70, que eu procuro o termo que está na posição 70. A1 vira 36, N vira 70, que é a posição, e percebam, como a razão é negativa, eu vou botar dentro de um parêntese, porque esse número ele vai multiplicar o que está dentro do parêntese. Mas a primeira coisa é subtrair. 70 menos 1 se torna 69. Então, eu tenho que repetir o 36 e tenho que repetir o menos 2. Faço agora a multiplicação. Percebam que a gente vai por prioridade. Primeiro parêntese, depois multiplicação ou divisão, só no final que a gente faz soma e subtração. Então, eu vou multiplicar os números sem olhar primeiro o sinal. Então, eu pego 69 e multiplico por 2. Eu ignoro, por enquanto, os sinais deles.
9 vezes 2 dá 18, baixo 8 eleva a 1. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1, 13. Então, o valor da multiplicação dá 138. Só que eu tenho que olhar o jogo de sinal porque é uma multiplicação. Um é positivo, o outro é negativo. Mais por menos, sinais diferentes. Então, 138 fica menos. Então, agora eu tenho uma subtração de um número positivo por um número negativo. Então, assim, subtração de um número positivo por um número negativo, a gente pega o absoluto maior. Se eu olhar o sinal 132 seria maior que 36, eu subtraio. 8 menos 6 dá 2. 3 menos 3 dá 0. 1 abaixo, porque não tem ninguém embaixo do 1. Só que como o 138 que eu coloquei, ele é negativo, minha resposta ainda vai ser negativo, 102.